Conexão Mental, um programa feito para desenvolver o seu poder mental, com dicas de saúde e a busca pela autocompreensão. Conexão Mental. Apresentação: Rose Bittencourt. Que a paz e a harmonia estejam em sua casa, em sua vida, em sua mente. O amor do Deus Criador que habita em mim saúda e cumprimenta o amor do Deus Criador que habita em você, amigo, amiga rádio ouvinte, amigo, amiga internauta. Sejam todos bem-vindos, vocês aí que nos acompanham através da Rádio Porto Gravatá, lá no município de Gravatal, você que nos acompanha através da Rádio da Família aqui em Oficinas, sejam todos muito bem-vindos. Sextou e nós estamos aqui juntos. Bom dia, Sueli, bom dia, Elizabeth, bom dia, Ana Cláudia, bom dia, Angelita, bom dia, Maria Goretti, que já estão no Instagram. Quem está no Instagram, se possível, vá lá também no Facebook, porque no Facebook a qualidade, som e imagem é diferente, né? Aqui, às vezes eu passo vídeo, áudios, e como não tem retorno aqui no estúdio, pode você que está aí no Instagram não conseguir acompanhar. Então, para a psicóloga Rose Bittencourt, Facebook, Instagram. Bom dia, Angelita, que está no Facebook, som e imagem, está tudo certo? Gente, sextou! Hoje são 250 edições do Conexão Mental, com você e para você, né? Então, esse amor que Deus nos inspira, que nos dá essa fonte de conhecimento, né? Para trazer para vocês, através dessa lei da vibração, essa lei da troca, que é esse dar e receber. Se eu estou colocando isso tudo no universo, é porque você está me dando a honra da audiência. Então, seja bem-vindo todos que estão chegando. Bom dia, Elizabeth, bom dia, Angelita, bom dia, Fernando Ferreira da Porto Gravatá. Vão chegando aí e vão trazendo para mim essa honra de estar com você. E aí, olha só, no finalzinho do programa eu vou fazer um pedido aí para vocês, para ajudar a nossa rádio Porto Gravatá, tá? E no finalzinho do programa nós vamos falar sobre isso. Me façam lembrar se eu viajar aqui na maionese, viu? Mas o Fernando já está colocando ali, né, Fernando? Gratidão. Vamos sim falar sobre isso. E olha só, vocês que acompanham, né, o Conexão há mais de 6 anos, sabem muito bem da importância dessas leis, a lei da vibração, a lei da troca, a lei do dar e receber. E para os antigos, a lei da colheita, né? Só se colhe o que se planta. E o Deus Criador do Universo nos permite plantar e colher. E hoje o nosso programa vai ser todinho especial, em gratidão a esse Deus Criador Centro, esse Deus Criador poderoso, que nos ajuda enviando anjos aqui para a Terra para nos ajudar. E um deles chegou dessa vez em forma de doador. O doador da medula óssea de minha sobrinha Elis, de minha amada sobrinha. Então, nesta sexta-feira, eu quero conversar com vocês sobre 3 sentimentos que são fundamentais nesse processo todo que estamos vivenciando. São a empatia, a solidariedade e a gratidão. Então, vocês vão ficar comigo até o meio-dia? Vão, né? Com certeza! Na sexta-feira passada, nós estávamos aqui conversando, eu e a Daniela Correia, falando sobre ressignificar dor. E a nossa querida amiga Dani deu um show aqui. Dani, querida, gratidão por sua participação.
recebi muitos feedbacks, o pessoal realmente ficou inspirado com tua história e a maioria deles agradecem essa tua presença de luz e de fonte de inspiração aqui nesse universo. E dentre os feedbacks que eu recebi, Dani, eu quero destacar um. Diz assim, ó: gratidão, lindona, muito bom o programa de hoje. Que pessoa de uma energia boa, que vida linda que ela compartilhou conosco. Fé, superação, gratidão, enfim, resiliência, né? Resiliência. E essa superação toda da Dani vem por conta dessa estrutura mental de fé que a Dani possui. E fica aí o convite a você que não assistiu, que não acompanhou, né? Vai lá, entra lá nas minhas redes sociais, confere o programa da sexta-feira passada, e vai ver que coisa linda esse tema que foi: o processo fere, mas o propósito cura. Bom dia, Rádio da Família, entrando ali já também, dando um oi. Bom dia, o povo da Rádio da Família chegando. E enquanto nós duas aqui, eu e a Dani, desenrolava todo esse tema, fazia o programa lá na Espanha, a minha amada sobrinha vivia um momento lindo e esperado, aquele momento grandioso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia impossível, pois um doador numa amostra de 100 mil pessoas fazendo esse gesto de ir lá doar 5 ml de sangue. Mas aquilo que parecia impossível tornou-se realidade. O doador da Elis chegou. E o Deus que a nossa família acredita, tô vendo muita gente da família aqui, Angelita, Lena, Maria Gorete, Elizabeth, a Maria Gorete também é da família da Elis, Angelita, enfim, o Deus que a nossa família acredita é o Deus do impossível. O possível qualquer um realiza, qualquer igreja, qualquer Deus realiza, mas o impossível é um Deus único, o nosso Deus Criador Centro que realiza. Então, as obras mais lindas Ele traz para nós em resposta às nossas atitudes e ações de fé. E dessa vez, a resposta veio em forma de um anjo doador. Ele chegou, né, Elis? Ele chegou. E pensa vocês, como foi o meu almoço de sexta-feira passada e a minha tarde de sexta-feira passada. Tudo que eu sabia e podia fazer naquele dia era simplesmente nada mais que agradecer. Exercer essa gratidão que só quem passa por uma situação extrema dessa de dor, de sofrimento, sabe do que eu estou falando. Então hoje eu escolhi esse tema lindo para trabalhar nesta manhã, falando com os meus ouvintes, falando com todos vocês, familiares, amigos, parapsicólogos clínicos que nos acompanham através da Associação de Parapsicologia Clínica, enfim, o pessoal da Associação de Letras que também acompanha o nosso programa. A todos vocês, nós queremos hoje trabalhar 3 sentimentos que nos permeiam nesses últimos meses. E são eles: a empatia, a solidariedade e a gratidão. Eu desejo trazer um pouquinho da história da Elis para que você possa entender esse tema com mais profundidade, entender a palavra na sua etimologia, né? Aonde ela nasce, por que ela nasce essa palavra. Essas palavras não estão no universo por acaso, elas têm uma resposta. E eu quero trazer essa história, quero trazer junto com ela alguns conceitos sobre empatia, sobre solidariedade, sobre gratidão, juntamente, é claro, com um pouquinho dessa história linda de fé, coragem,
para enfrentar os desafios e os sofrimentos que se abateu na nossa família desde novembro de 2024. Então fique conosco, fique você aí para fazer compreensões conscientes de onde vem tanta fé e tanta resiliência da amada sobrinha Elis. E eu vou chamar o nosso apoio cultural, um breve intervalo para que as nossas rádios, né, possam continuar transmitindo, Rádio da Família, Rádio Porto Gravatá, que nesse momento usam esse espaço para colocar os seus apoiadores culturais. Então, um breve intervalinho, é rapidinho, voltamos já, trazendo aí para vocês essa história de fé, resiliência, empatia, solidariedade e gratidão. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt, terapia com abordagem sistêmica e método de programação e reprogramação mental do sistema GRISA, utilizando-se das técnicas de hipnose e regressão de memórias para fazer compreensões conscientes. Para a psicóloga clínica responsável, Rosinélia Bittencourt de Souza, Rua Washington Luiz 59, Vila Moema, Tubarão. Telefone 99650 1087. Espaço Terapêutico Rose Bittencourt. Então, não dá para falar do caso de Elis sem lembrarmos da importância dos sentimentos de empatia, solidariedade e gratidão. Observe bem o que é empatia, né? A gente estuda e traz para você o suprassumo do que é empatia. Empatia é a capacidade que temos de nos colocarmos no lugar do outro, compreender e compartilhar os seus sentimentos. É uma habilidade socioemocional que envolve a identidade, a imaginação e a compreensão das emoções de outras pessoas. Isso é solidariedade, empatia. Isto é empatia, né? Então, olha só, eu jamais serei empático ou empática se eu não entender esta dimensão do colocar-se no lugar do outro. Nesse momento, faz-se necessário eu, você, todos nós, nos colocarmos no lugar da Elis. O que seria de mim se fosse comigo? É esta pergunta que você, amado ouvinte, precisa fazer. O que seria de mim se fosse comigo? E aí, caros e amados ouvintes, vamos ter muitas e muitas respostas. Interior. Vamos responder essa pergunta para nós mesmos? Muitas vezes nós somos especialistas em condenar e julgar, porque isso é da nossa humanidade. É condenar e julgar até mesmo quem está doente fazendo um gesto desse. Porque muitas pessoas vivem, infelizmente ainda, em detrimento de si mesmo, no seu próprio egoísmo, no seu próprio egocentrismo. E nós precisamos fazer esse sentimento despertar dentro de nós. Vimos e ouvimos muitas coisas nas redes sociais que acabam gerando o sentimento de raiva, de inveja, de desânimo. Quem já não passou por esses sentimentos? Eu fiquei entediado em ver aquilo, eu fiquei com raiva de ver a pessoa fazendo aquilo nas redes sociais. A gente acaba, às vezes, tendo inveja. Por que o outro faz e eu não consigo? É a comparação, se comparando. E muitas vezes a gente se desanima. Porque se o outro consegue, eu não consigo. Por que eu vou continuar? Mas precisamos urgente deixar a semente do bem florescer.
e despertar em nós esse sentimento lindo, essa capacidade fantástica chamada empatia. Sugiro que você, meu amado, minha amada ouvinte, acompanhe ou assista o filme A Corrente do Bem, onde o protagonista do filme, um garotinho de apenas 11 anos de idade, trazia dentro de si uma empatia enorme e o desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Ele muitas vezes colocou-se no lugar de sua mãe, que sofria agressões por parte do pai, colocou-se no lugar do professor, que sofria por viver com marcas de queimadura por todo o corpo, colocou-se no lugar de amiguinhos da escola, que eram humilhados e maltratados por colegas, sofriam bullies. E Trevor é o nome do protagonista, dá sua vida em detrimento ao próximo. Isso é empatia. Quem de vocês teria coragem de dar sua vida em detrimento de um irmão que está sofrendo, de um parente, de um amigo? Quem de nós teria empatia para tanto? Foi o caso de Trevor. Hoje, eu convido a vocês a esse exercício. Colocar-se no lugar da Elis, colocar-se no lugar do seu esposo Cornel, colocar-se no lugar das crianças de 3 anos e meio, Manuel e Jorge, colocar-se no lugar de minha cunhada, sua mãe, colocar-se no lugar de meu irmão, o Luiz Gonzaga, seu pai, Marina, sua mãe, Luiz Gonzaga, seu pai, colocar-se no lugar da avó, que ainda está viva, a vó Valma, colocar-se, enfim, no lugar de cada parente da Elis, de irmãos, do irmão da Elis, nós tios, os primos, as primas, colocar-se nesse lugar e principalmente no lugar próprio da Elis, aonde ela está. E aí fica aqui a nossa família, esse apelo, né? Esse apelo que vem aí da Elis e que foi um apelo grandioso, que depois eu vou trazer aí toda a trajetória para vocês. Esse exercício exige amor. Esse exercício de colocar-se no lugar do outro, de exercer a empatia, exige amor ao próximo. Lembre da primeira lei, o mandamento maior de Deus: amar ao próximo em primeiro lugar. Não, amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Essa é a lei maior. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deus nos ensina isso através do seu amado Filho. Ele que deu o seu Filho primogênito para nos resgatar e para nos ensinar o amor. Amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para que você possa colocar-se nesse lugar da Elis, no lugar da nossa família, eu preparei aqui, eu trouxe alguns momentos da Elis, a Elis contando um pouco da história dela, e eu quero que você acompanhe a partir de agora. Talvez quem está aí no Instagram não vai ouvir, então eu peço por gentileza, se possível, vão lá pro Facebook. Bom dia, tia, bom dia a todos os ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham no programa Conexão Mental, as pessoas que nos acompanham através da Rádio da Família, lá de Oficinas, Tubarão, né? Minha terra, lugar que eu amo tanto, que tem tantas pessoas
especiais que estão me apoiando nessa campanha, aos ouvintes da Rádio Porto Gravatá também, né? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigada pelo espaço, para te poder abrir esse espaço aqui para eu poder falar sobre esse momento tão difícil que estou vivendo, sobre essa campanha que estamos fazendo, na qual a tia é uma das cabeças, né, dessa campanha, que está me ajudando tanto a encontrar um doador de medula. Como muitas das pessoas que nos acompanham, né, que acompanham a minha história, que acompanham o trabalho que a tia tem feito também, como muitas pessoas sabem, eu estou em tratamento de saúde, eu venho nessa luta desde novembro do ano passado, quando eu descobri, na verdade, um derrame no pulmão, um derrame no coração. Eu vinha sentindo muitas dores desde o meio do ano, mais ou menos. Eu sentia dores no corpo, um cansaço extremo, sudorese noturna. Eu suava, às vezes acordava 3, 4 vezes na noite suando e tinha que trocar roupa e muitas vezes o lençol. E eu estava muito cansada. E eu ia nos médicos, mas os médicos diziam que era normal, que os meus exames estavam normais, mas não estavam. E a última que eu fui, a médica perguntou se eu tinha filhos. Eu disse sim, tenho gêmeos de 3 anos na época. Bom, eles ainda têm 3, mas eu disse sim, tenho gêmeos. E ela disse, tu é uma mãe cansada. E com esse diagnóstico eu voltei para casa. Apesar de que eu sentia que tinha algo de errado comigo e muita falta de ar, eu sentia muita falta de ar. Só que depois de um médico, 2 médicos, 3 médicos, e eles dizem a mesma coisa, a gente aceita o diagnóstico de mãe cansada, né? Tentei descansar um pouquinho, mas nada melhorava. Com o tempo foi piorando, até que chegou em novembro, eu fui para emergência, porque eu não conseguia nem respirar direito, e aí foi descoberto, então, derrame no pulmão e derrame no coração. Fiquei internada 3 dias para fazer pulsão e alguns exames. Foi levantada a suspeita de tuberculose. Voltei para casa, uma semana depois fui para emergência outra vez, já tinha criado líquido no pulmão outra vez. Na primeira vez foi tirado 1,150 litro de líquido e na segunda 1,700 litro. Só que nessa segunda vez, o líquido do coração tinha aumentado muito. Então disseram que eu tinha que fazer às pressas uma pulsão do coração. Assim que terminar a pulsão do pulmão, me levaram às pressas para uma salinha do médico do coração para fazer essa pulsão do coração. E anteriormente tinham me dito que pulsão no coração eles quase não fazem, porque ela é perigosa. E eu estava tossindo muito por conta dessa pulsão do pulmão. E o médico insistiu que tinha que ser feito naquele momento, porque o meu coração estava correndo risco. Então me levaram para a sala, eu não parava de tossir, eu fiquei muito preocupada, mas o médico disse, a gente tem que te pulsar agora. E eu só lembro dele dando uma agulhada no meu peito e dali para frente, eu não lembro de mais nada. Acordei na UTI. Então eles disseram que eu passei mal, que na hora eu não estava parando de tossir, eles não podiam pulsar, mas eles já estavam a ponto da pulsão. E me levaram para a UTI para terminar o procedimento. E aí eu fiquei 9 dias na UTI, tive que fazer uma cirurgia depois disso, ainda uma cirurgia no coração às pressas também, e também para tirar um pedacinho para biópsia. Eu passei nesse período 21 dias internada, inclusive o Natal, eu passei no hospital. De 21 dias, 9 foram na UTI e eu passei muito mal, acreditei até que eu não fosse vencer, porque eu fiquei muito ruim na UTI. E daí eles mandaram esse pedacinho para biópsia e dia 31 de dezembro eu recebi alta. Vim para casa e no início de janeiro eu tive a triste notícia que o resultado dessa biópsia apontava para um linfoma. Eu tinha um linfoma que era um linfoma grave. E aí foi pedido para fazer um outro tipo de exame, onde eles têm um vídeo do corpo inteiro. Nesse exame, deu para... A partir desse diagnóstico, eles suspeitaram que já poderia ser leucemia, pelo nível que estava tão avançado. Então foi feita uma pulsão da medula óssea para poder ter esse resultado. E a partir da pulsão dessa medula óssea, eu já estava internada novamente, né, em janeiro. A partir dessa pulsão, chegaram à conclusão, o resultado apontou que eu tinha, então, leucemia linfoblástica aguda. É uma leucemia bem grave também e que já estava bem avançada, nível 4. Então não havia tempo para mais, tinha que iniciar o tratamento com urgência. E aí no hospital eles me comunicaram que eu teria que ser transferida para um hospital público, porque o hospital do plano não trata esses tipos de leucemia já tão avançados, enfim.
Fui transferida para um hospital público, só que era longe da minha casa e era totalmente inviável para a gente. E aí nós começamos uma luta para tentar transferência para o hospital público, que é na frente da nossa casa, que é um hospital referência no estado. E conseguimos. Depois de 5 dias nesse outro hospital, eu novamente fui transferida e vim para o hospital que fica aqui em frente de casa, e que é um hospital excelente, referência no país, e ele está entre os melhores do mundo. E aqui então eu iniciei o tratamento do linfoma e da leucemia com quimioterapia no início de fevereiro. Fiquei 34 dias internada, desses 34, 21 dias sem poder ver meus filhos, e eu já tinha ficado em dezembro 17 dias sem vê-los, né? Eles puderam me visitar quase no finalzinho, perto da alta. E aí depois em fevereiro eu fiquei 21 dias sem vê-los, até que eles foram ao hospital para poder cortar meu cabelo. Nós pensamos em tudo isso para não ser algo traumático para os meninos me verem assim depois e se assustarem, né? Então eu fiquei 34 dias internada. Foram 34 dias melhor do que o esperado, eu reagi muito bem ao primeiro ciclo da quimioterapia. Mas no último dia, o dia que eu recebi alta, eu tive que fazer uma punção entre as vértebras, né, da lombar, que eles falam, e eu passei muito mal. Essa punção da vértebra deu reação, e isso pode acontecer. Eu fiquei mais de 10 dias com forte dor de cabeça, mas era forte, era muito intenso, realmente, é uma coisa que não é uma dor de cabeça normal. Teve um dia que a gente precisou chamar a ambulância em casa para me levar ao hospital, porque parecia que eu não ia resistir. E eu lembro que eu levantei para ir ao banheiro, eu disse ao meu marido, tenho que ir ao banheiro antes de ir. Eu vomitava, tinha muita náusea. E eu entrei no banheiro e eu não consegui sair mais. Eu travei toda e vomitando. E a minha cabeça parecia assim que eu ia morrer, que ela ia explodir a qualquer momento. E o socorrista teve que entrar no banheiro e me tirar de cadeira de roda. Foi assim uma situação para mim muito difícil naquele dia, que eu realmente achei que eu não voltava do hospital. E fui para UTI, fiquei para emergência, fiquei lá de um dia para o outro em observação. Fizeram uma bateria de exames e viram que não era nada grave. Aí disseram que não tinha nada grave e que tudo aquilo que eu estava sentindo era um efeito colateral da punção, que pode acontecer, porque no tirar o líquido da vértebra, esse líquido ele sai do cérebro. E meio que o cérebro como que seca, e por isso dói tanto. E eu tive que ficar 10 dias deitada, reta, sem me mexer. Eu só levantava para ir ao banheiro e sentava para comer, mas nem levantar dali não podia. Então, dali para frente, desencadeou uma série de efeitos colaterais que eu não tinha tido. E eu passei uma média de 45 dias muito mal, com todos os efeitos possíveis. E aí, nisso, a gente emagrece muito, perde força, perde músculo, né? E eu fui ficando mais debilitada. Tive 5 dias internada nesse período também, para um acompanhamento mais de perto. Mas os exames mostravam que era só o efeito disso ainda, que eu precisava esperar dar um tempo para que o líquido se recompor, né? Para se compor o líquido dentro do cérebro outra vez. Depois disso, eu voltei para casa e uma semana depois, voltei a ser internada para um novo ciclo de quimioterapia. Foram 5 dias, fiquei internada recebendo químio todos os dias, inclusive teve um que foram 24 horas de químio, e depois fui para casa numa sexta-feira, e aí dali para frente outra semanada de 2 semanas de efeitos colaterais, e 5 dias, fiquei internada recebendo químio todos os dias, inclusive teve um que foram 24 horas de químio, e depois fui para casa numa sexta-feira, e aí dali para frente outra semanada de 2 semanas de efeitos colaterais, e sentindo tudo que uma quimioterapia faz com o paciente, né, com quem está passando por isso. E já foi dito desde o início que provavelmente eu precisasse de transplante de medula óssea. Teve um momento no tratamento que a médica disse, de repente não vamos precisar, e eu me enchi de esperança, mas afinal, depois de todo esse processo, tudo que eu passei, eles confirmaram que precisava do transplante, porque eu tenho uma predisposição genética para criar a doença outra vez. Então, o transplante é uma forma de a gente conseguir segurar a doença para que ela não volte. E diante de tudo isso, diante dessa situação, é onde a gente está fazendo esse apelo, né, esse pedido a todas as pessoas que puderem doar. Fazer a doação de medula óssea pode salvar muitas vidas, assim como a minha, como a da minha família.
que estamos esperando encontrar um doador, uma pessoa que se dispõe a ir lá e doar um pouquinho do seu sangue para salvar a vida de outra pessoa. Assim como eu, muitas pessoas estão nos hospitais. Assim como eu, muitas pessoas estão nos leitos, sofrendo e esperando encontrar um doador compatível. Segunda-feira eu vou ser internada novamente para um novo ciclo de quimioterapia, que não seria necessário fazer se eu já tivesse essa medula para transplantar. Como eu ainda não tenho, eu preciso passar por outros ciclos, enquanto eu aguardo encontrar um doador. Então hoje eu venho aqui pedir encarecidamente a todos vocês que puderem doar, busquem um hemocentro, em Santa Catarina o Hemosc, busquem um hemocentro e digam: eu quero fazer doação para medula óssea. Eles vão tirar uma seringuinha com 5 ml de sangue. Essa amostra é o suficiente para você ser cadastrado no Banco Mundial de Doadores. A partir dessa amostra, eles já cruzam informações com pessoas que precisam no mundo inteiro. Não precisa nem dar meu nome. É só ir ao Hemosc e dizer que quer fazer doação para medula óssea. O meu hospital aqui já deu entrada. Então, a partir do momento que você se cadastra, toda a informação é cruzada e o hospital encontra esse doador. Então, é só ir lá, doar uma amostra. A partir do momento que essa amostra se enquadra com alguém que esteja precisando, o Hemosc vai entrar em contato com você e vai dizer que foi encontrada uma pessoa que você pode salvar a vida dela. E aí, a partir desse momento, sim, você vai então doar a medula óssea. O que é a doação de medula óssea? Não é mais como era antigamente, que eles faziam uma cirurgia, que tiravam do osso. Não funciona mais assim. Hoje é tirada uma bolsinha de sangue pela veia, normalzinho como tirar sangue. Você vai tirar uma bolsinha de sangue e essa bolsinha de sangue vai chegar até mim ou até a pessoa com quem você for compatível. Essa bolsa de sangue, a pessoa que está doente vai receber ela, e esse sangue, o nosso corpo ele é tão inteligente que ele entende para onde exatamente a medula vai, a célula mãe vai, para poder pegar a medula, que é um termo que se diz, que se fala muito quando dá certo o transplante, né? Vai pegar a medula. Então, para quem doar, é doar uma bolsinha de sangue. E doar o seu tempo, né? Sair de casa e ir lá e fazer esse gesto. Mas é um gesto que vai salvar a vida de muita gente. Então, hoje, se você se sentir tocado, se você se sentir tocada, procure um Hemosc, procure um hemocentro. Se você tem entre 18 e 35 anos, você pode se cadastrar como doador de medula óssea. A partir dessa idade, infelizmente, já não pode mais. Se quem é cadastrado, já é cadastrado, vai poder doar até os 60 anos, mas novos cadastros eles só aceitam até os 35. Se você já passou dessa idade, muita gente tem vontade de doar, mas infelizmente não pode mais. Tenta conseguir alguém, às vezes o filho, o neto, um primo, um irmão, um vizinho, alguém que possa fazer esse gesto, porque vai salvar muitas vidas em muitos lugares. E não é só a vida de uma pessoa, da pessoa que está doente, mas é a vida de uma família que sofre. Então, você acompanhou aí esse apelo, né? Esse apelo da Elis, pedindo aí, contando a sua história, a sua trajetória. E você, que é nosso ouvinte do Conexão, pôde acompanhar tudo isso aí nas redes sociais, porque a gente estava envolvido nessa campanha, a gente estava batalhando junto com a Elis para conseguir esse doador. Enfim, você com certeza já está a par da história, mas eu fiz questão de trazer essa entrevista que foi realizada, esse material que foi preparado lá no dia 10 de abril e que infelizmente nós não tínhamos conseguido colocar no ar. Então agora está aí para nós, né, para nós podermos deixar essa semente do bem florescer. Estamos plantando, né? Estamos fazendo plantio para que essa colheita possa florescer. E agora vocês conseguiram entender um pouco mais sobre essa história da Elis. Eu quero também, neste momento, neste apelo pela vida, dizer que naquela data também a gente ouviu o pai da Elis, o meu irmão Luiz Gonzaga. E eu quero trazer para você agora a mensagem do Luiz Gonzaga também, que esteve, que também gravou um vídeo e fez um apelo aí para a nossa sociedade e para o nosso povo, né, em prol da sua filha. Olá pessoal, bom dia. Passando aqui hoje para falar um pouquinho sobre transplante
Hoje no Brasil, há uma fila de mais de 43 mil pessoas à espera de algum tipo de transplante. Só que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre transplante de medula, a importância desse transplante. As chances de ser compatível é de 100 mil para uma pessoa. No Brasil hoje tem 1.637 pessoas à espera de um transplante de medula. Você vai ao Hemosc mais próximo e diga: eu quero ser um doador de medula. Eles vão fazer uma coleta de 5 ml de sangue aproximadamente e isso vai para um banco mundial de dados. Se o seu sangue for compatível, ele vai para qualquer lugar do mundo para salvar uma vida. A importância de salvar uma vida. Então, você vai ao Hemosc mais próximo, diga: eu quero ser um doador de medula. Eles coletam 5 ml de sangue, isso vai para um banco mundial de dados e você pode estar salvando uma vida. Então você ouviu aí o apelo do pai, da Elis, né? E esse apelo ecoou aí por esse nosso universo grandioso de Deus aí, né? E aí agora eu quero entrar, até agora nós só falamos sobre empatia, até agora a gente só falou sobre empatia. E agora estamos apresentando vamos voltar, né? Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. E aí, gente, todo esse movimento que se realizou em busca da empatia, em busca da solidariedade. E agora nós entramos nesse tal sentimento de solidariedade. O que é realmente, Rose, solidariedade? A solidariedade que se concretiza na ação de tentar ajudar, amenizar ou diminuir a dor ou necessidade de alguém. Isso é solidariedade. A atitude solidária é a doação de si em detrimento, seja de ordem efetiva emocional ou até mesmo material, em desprendimento de si mesmo pelo próximo. Esse sentimento só se concretiza se tivermos dentro de nós aquele movimento já grandioso de empatia, ou seja, o desejo de fazer-se, colocar-se no lugar do outro. Então percebam que esses sentimentos estão muito ligados, né? Estão muito ligados. Podemos assim concluir que a solidariedade passa primeiro pelo desejo interno de colocar-se no lugar do outro, passa exatamente pelo sentimento de empatia. E esses dois sentimentos caminham e andam juntos. Então agora eu quero convidar vocês para refletirmos um pouquinho mais sobre o filme A Corrente do Bem. Onde aquele menino de 11 anos, ao receber o desafio de uma tarefa escolar da disciplina de estudos sociais, que foi lançada esse desafio por seu professor, e ele pensa, em uma ideia para mudar o mundo. Esse era o desafio. O professor disse: pense em uma ideia para mudar o mundo e coloque essa ideia em ação. Ao terminar a aula, Trevor pega a sua bike e, muito pensativo, ao voltar para casa, já resolve a pôr em prática a ideia que teve. Em sua mente criativa, ele pensou: se eu ajudar 3 pessoas e essas 3 pessoas ajudarem 3 pessoas, já teremos 12 pessoas ajudadas. E essas pessoas passarão adiante e teremos muitas e muitas pessoas ajudadas. Então, percebam que essa corrente, estabelecida por Trevor, eu até trago aqui a fotinho aí do pedacinho do filme, onde o garoto tenta desenhar no quadro, onde ele desenha no quadro para o professor a ideia que teve. Olha a ideia de Trevor, Se 3 ajuda 3, mais 3 e vai, Olha só. Essa é a corrente do bem. E assim a corrente do bem se espalha. E gente, é maravilhoso, Perceber que essa corrente realmente ela funciona. Na verdade,
foi o que aconteceu com o caso de Elis. Foi o que aconteceu, né? Nós estamos apresentando Conexão Mental. Apresentação Rose Bittencourt. Em detrimento desse movimento, dessa busca desenfreada por um doador, foi o que aconteceu aqui com Elis. Nós estávamos, todo mundo aí imbuído, né, o tempo todo, lidando entre a nossa razão e a nossa emoção, em um movimento muito consciente em busca de um possível doador. Esse foi o movimento. E que muitos de vocês participaram também, né, desse movimento consciente. E na nossa consciência maior, muitas vezes gritava que não seria somente para Elis. Outras pessoas seriam alcançadas e beneficiadas. E você poderia ser hoje o doador da Elis, do José, do Pedro, do João, ou até mesmo da Luísa. É uma bebezinha de 2 aninhos, da qual agora está na fila esperando por um doador de medula. E nós da família, a pedido da Elis, continuaremos essa corrente do bem em busca de um doador para a Luísa. #todos por Luísa. Ser um doador é oferecer esperança a milhares de irmãos que sofrem e ainda estão na fila de espera. Agora, você viu que a Elis já conseguiu. Mas amanhã, quem determina? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós que estejamos precisando. Nós não sabemos, realmente não sabemos. Então vamos fazer com que essa rede de solidariedade em doação, doe sangue, doe vida, que ela possa continuar funcionando mais e melhor. Imaginem-se como aquele garotinho Trevor que imaginou se 3 pessoas puderem ir até o EMOSC e fazer a doação e convidar mais 3 pessoas, já teremos 9, e mais 3 já teremos 12 e por aí adiante. Essa rede se solidifica, essa rede cresce e o banco de medulas ósseas terá mais possíveis doadores. O que hoje é necessário 1 milhão para tirarmos um possível doador, quem sabe com esse gesto, com essa atitude nossa, possamos mudar juntos e modificar essa realidade. Isso é a verdadeira corrente do bem, não é? Você que está aí acompanhando, Angelita, estou vendo a Ana Lúcia chegando por ali, a dona Adelir Modolon, bom dia, muitas bênçãos este programa, gratidão, dona Adelir, bom dia, Lúcia, chegando por ali também. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, vocês estão muito quietos hoje, vocês estão muito quietos, mas está fazendo sentido essa corrente do bem? Gente, foi muito mágico tudo isso. A Elis timidamente, lá dentro do hospital, lá na Espanha, sozinha pensou, igualzinho ao Trevor, eu vou iniciar essa campanha em busca de um doador, não só para mim, mas para outras pessoas. E iniciou a campanha que em poucos dias se tornou um barulho danado nas redes sociais. E aí, aqui eu ressalto a importância das redes sociais, quando ela é usada para fazer o bem. E a campanha foi caminhando, foi vindo pessoas que nem conheciam a Elis, foram se aproximando de nós para nos ajudar, para ajudar a Elis. Eu timidamente vesti uma camiseta com o cartaz que a Elis elaborou, que está aqui hoje, está aqui no meu, tá ali, para você ver, né? Eu vesti essa camiseta timidamente para ir até o centro da cidade em uma procissão. A
procissão do Senhor dos Passos para pedir que Elis estivesse firme comigo, participando dessa passeata, desse momento de fé, pedindo ao Senhor dos Passos a intercessão por sua cura. Porque desde criança aprendi com minha mãe a ir à procissão do Senhor dos Passos e acreditar nos passos de Jesus, acreditar que Jesus estava no caminho do Calvário e ele teve ajuda, ele teve solidariedade, ele teve empatia. Teve Simão Cirineu que ajudou a carregar a cruz. Quantos Simão Cirineus apareceu na tua vida, né, Liz? Quantas Verônicas para enxugar suas lágrimas. E é esse caminho que eu fui timidamente fazer com uma camiseta. E no dia seguinte, a Elis me liga pedindo: tia, eu gostaria de saber onde a tia fez a camiseta, porque tem mais gente querendo fazer. E dali, em poucos dias, essa camiseta já estava espalhada, um monte de gente usando a camiseta. Quantas orações, imposição de mãos à distância, diversas novenas para os diversos santos e santas desse universo, intercessores pela nossa crença religiosa, cerco de Jericó, missas, comunhões. Durante toda a quaresma, todos os sacrifícios foram por você, minha amada sobrinha. Quando vi Elis ligar agradecendo, porque eu estava usando essa camiseta na caminhada, reconheci que realmente eu estava vestindo a camisa desse projeto e dessa rede de solidariedade. E fico feliz que hoje você, Angelita, tem a camiseta, Eliette, que é ouvinte do programa, tem a camiseta. Né? Tantas pessoas têm a camiseta hoje. Amigas da Elis, comadre da Elis, pai da Elis. Isso é a rede do bem. Isso é a rede de solidariedade. Pessoas todos os dias passando mensagens pelo WhatsApp, fotos da Elis, postagens, Instagram, Facebook, meios de comunicação, rádios, jornais, revistas, TV, né? Enfim, diversas pessoas vieram junto com a Elis pedir. E como diz a Elis, de tanto vocês e nós pedirmos, Deus acabou ouvindo esse barulho na terra e desceu do céu o anjo tão esperado. Essa é a grande rede de solidariedade. Amigos, parentes, vizinhos, conhecidos, desconhecidos, muitas e muitas, milhares e milhares de ações vindas dos mais diversos lugares, das mais diversas pessoas. Gente de todos os lugares ajudando, oferecendo sua solidariedade. E aí, pasmem, né? Teve aí do estrangeiro, gente fazendo campanha, Portugal, Espanha, enfim, de vários e vários países também. E teve até o treinão solidário, o bolo, brinde, para quem fosse no Emosc doar. Conseguimos até congestionar o Emosc de Tubarão. E eu posso afirmar a todos vocês que durante esse tempo, de novembro até sexta-feira passada, vivi um grande turbilhão de emoções. Um Natal sem a presença do meu amado irmão e da minha amada cunhada, porque estavam na Espanha cuidando de Elis. Uma virada de ano com o diagnóstico errado, mãe cansada. Depois, brasileira tuberculose. Um início de um ano tumultuado com o diagnóstico de leucemia. Mas o bem sempre vence o mal. E com essa corrente de solidariedade e de amor, na sexta-feira passada, tivemos a honra de receber essa linda notícia do doador. E eu quero compartilhar com vocês agora mais um vídeo da Elis. Agora, claro, né? Agradecendo. Olha que lindo.
Vamos compartilhar esse momento? Deixa eu trazer aqui só um pouquinho. Deixa eu virar para cá. Só um pouquinho. Já vou trazer aí para vocês esse vídeo lindo da Elis agradecendo. Aí foi o treinão solidário, né? E agora, deixa eu só abrir aqui. E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês essa alegria imensa que eu tô sentindo da melhor notícia que eu podia ter recebido, que foi na sexta-feira, quando a minha médica disse que encontraram um doador de medula óssea para mim, um doador 100% compatível. A minha medula está a caminho e eu quero agradecer a cada um de vocês que tirou um tempinho, que rezou por mim, que intercedeu por mim, que foi lá fazer a doação de medula, que conseguiu a doação através de uma outra pessoa, que está vivendo essa história comigo. A cura está a caminho. Tem um longo processo pela frente ainda, é uma longa batalha, mas é uma batalha em direção à cura e isso alegra muito meu coração e me traz muita paz, porque é a chance que eu tenho de seguir vivendo, é a chance que eu tenho de poder criar os meus filhos, estar com a minha família, né, e seguir aqui. Meu muito obrigada a todos. O meu transplante ele está previsto para o início de junho e eu tenho certeza que Deus trabalhou em cada momento. E esse transplante vai acontecer e eu vou ter direito, eu vou ter a chance de continuar aqui. Muito obrigada a todos. Então, aí você acompanhou a Elis, né? E aí nós fizemos carreatas, trazendo um pouquinho aí só para vocês, né? Para vocês é isso aí, vem para cá, contemplarem, mais né? uma carreata lindo que a gente em gratidão aí. pelo doador da Elis. # doe sangue, doe vida. E isso é esse movimento, isso é gratidão, né? Gratidão. Então, esse programa de hoje foi voltado para esse momento especial que estamos vivenciando em nossa família, para compartilhar com vocês. E agora nós estamos indo para o finalzinho do programa e eu quero trazer aqui, lá da Porto Gravatá, um recadinho. Dia 17 de maio, nós teremos a primeira feijoada da Rádio Porto Gravatá, na Vugra, das 10 às 17 horas. Então é lá em Gravatal, e os ingressos estão à venda com o Fernando, na Porto Gravatá, na parte da manhã, e o valor do investimento que você vai estar ajudando aí é R$50. Para que está sendo feito todo esse movimento? Nós estamos aí em prol de fazer acontecer a instalação da torre de transmissão. Já compraram a torre, mas agora nós precisamos investir para melhorar a qualidade de som, de imagem, até você. Então venha conosco participar dessa feijoada com o Fernando Ferreira lá na Porto Gravatá, dia 17 de maio. Se você tem interesse, procura pelo Fernando na Porto Gravatá. Qualquer coisa, pode passar para mim também o pedido que eu dou o jeito de chegar até o Fernando, ok? Envie aí pra gente se você quer almoçar conosco nesse dia 17 de maio, na primeira feijoada da Porto Gravatá. Com esse benefício maravilhoso que é fazer acontecer uma torre de transmissão. E aí você sabe, né? Vai melhorar a imagem, vai melhorar a transmissão, vai melhorar tudo aí para quem acompanha a nossa querida e amada rádio comunitária lá de Gravatal, Porto Gravatá. E também, olha só, tem um amigo que está de aniversário. Isso, hoje, dia 2. Ah, meu amigo Quevedo. Ah, então eu acho que eu vou subir aí à tarde tomar um café. Ai, tô lascada, mas eu vou ter que dar um jeito de dar um abraço nesse homem. Um beijo aí. Então, gente, esse foi o programa, edição toda especial. Eu estou lendo aqui os comentários. Angelita diz: gesto lindo do organizador do treinão e da Elis que fizeram doação do valor ao grupo da Unionco. Olha só, e todo o valor arrecadado, que a inscrição era mínima R$20, ainda foi doado esse valor para a Unionco aqui de Tubarão. Que legal! Parabéns, Quevedo! Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
amigão querido que eu amo, mora aqui no coração. Tá ouvindo a rádio? Ah, tá de radinho ligado na sala. Que coisa boa. Arrasta o pé aí, Quevedo. Então, eu vou finalizando o programa, né? Com essa alegria, com certeza. Nós rezamos o terço, olha só, rezamos o terço da gratidão na casa da vó Valma, e a vó Valma me trouxe uma fala muito bonita. Eu vou parafrasear a vó Valma nesse momento. A vó Valma dizia assim, que a fé é no tempo de Deus, a resposta é no tempo de Deus, e que Deus prometeu que uma virgem viria trazer para o universo Salvador. Só que ele não disse qual ano, qual hora, qual momento. Levou muito tempo para que essa promessa se cumprisse. Então eu finalizo trazendo a você a importância da gratidão. É no tempo de Deus. Gratidão é um sentimento que se tem de apreço, de reconhecimento por algo bom que aconteceu na nossa vida, ou por algo bom que eu recebi de alguém, ou de uma pessoa. Enfim, é uma situação onde eu sou atingido por algo intangível, mas eu sou atingido. E é a essência, está na essência nossa, a capacidade de valorizar as coisas boas da vida, tanto grandiosas quanto pequeninas. Então, gratidão, Elis, por a tua existência, gratidão pela tua vida e gratidão por você ter iniciado tão timidamente lá na Espanha esse movimento lindo que vai continuar por mais um tempo aí. E agora é hashtag todos por Luísa. Pode pôr aí nas suas redes sociais para essa garotinha de 2 aninhos aqui do estado de Santa Catarina que precisa urgente de um doador de medula. Então, agradeço do fundo da minha alma todos vocês que ficaram conectados até agora, até o finalzinho. Muita gratidão. O Conexão só existe porque você é responsável pelo carinho dessa audiência incrível na Rádio da Família, na Rádio Porto Gravatá, nas minhas redes sociais. Então, se foi bom para você, foi maravilhoso para mim, compartilhe nas redes, espalhe. Quem acompanhou no Instagram, se possível, vai no Facebook, porque lá tem som, tem imagem. Talvez aqui não ficou muito bom, mas é o melhor que eu posso oferecer nesse momento para todos vocês. Então, muita gratidão. Gratidão a Deus pelo dom da vida da Elis, pelo dom da vida da minha família. Gratidão a Deus pela nossa fé. Pela nossa fé, que é latente, né? Que ela pulsa, que ela vibra, e com essa vibração Deus atende os nossos clamores. Então, meu amado, minha amada ouvinte, eu agradeço, 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 eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço.